Vamos dar a continuidade à nossa série de mensagem, A Pedra. Como os irmãos viram, está baseado no texto de Mateus. Já podem deixar aberto. Aleluia, Jesus. Mateus vem revelando a tua glória, teu poder, tua majestade sobre o nosso viver. Mateus capítulo 16. Não há outro Jesus semelhante a ti, não há outro que trabalha por aqueles que te esperam. E nesta hora, Senhor, com teu Espírito, vem, Senhor, agora desfazendo toda tentativa de desviar a atenção da tua palavra, de bloquear o entendimento, Senhor, para vivermos, praticar a tua palavra que nos traz vida. E o tema da mensagem de hoje é ir contra a igreja, é ir contra Deus. Ir contra a igreja é ir contra Deus. E a parte, lá no nosso texto, Mateus capítulo 16. Aleluia, Jesus. Queremos mais e mais de ti. Veja o que diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 16, no verso vamos aqui a partir do 13. Não, mais embaixo aqui. Não vai demorar muito. Versículo 17. Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei ou edificarei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la, na linguagem de hoje, né? Nas demais traduções vem, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, não prevalecerão contra ela. E nessa noite nós vamos meditar nesta verdade intensa, que ir contra a igreja é ir contra Deus, e que ir contra a igreja tem várias formas de isso se manifestar. Quando eu falo sobre ir contra a igreja, eu estou falando sobre ir contra o corpo de Cristo, ok? Ir contra a realidade da igreja espiritual, noiva de Cristo, pontos que serão abordados hoje de uma forma específica. Então vamos meditar agora na primeira verdade baseada nesse trecho, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que ir contra a igreja é ir contra Deus, porque a igreja, Cristo e Deus são um. Esse é o primeiro ponto. A igreja, Cristo e Deus são um. Quando a gente fala sobre esse destaque, esse valor, essa importância que a igreja tem, nós não estamos falando, irmãos, sobre algo inanimado. Nós não estamos falando sobre algo feito pelo homem. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não faz habitação num templo de tijolos. Deus faz habitação em um templo de carne. Deus faz habitação em um templo vivo. E esse templo vivo são as milhares de pedras vivas que em cima da pedra verdadeira, da pedra preciosa, da pedra que foi rejeitada, mas se tornou a principal, da pedra que é a rocha maior, que é Cristo Jesus, sobre a qual essa igreja, essas pedrinhas vivas estão edificadas, conectadas uma às outras de uma forma extremamente perfeita. Essa realidade que eu estou trazendo para os irmãos nessa noite, ela precisa primeiramente ser entendida pela fé, não pelo cognitivo.
não pelo informativo, o comunicativo. Cristo, a igreja, Cristo, Deus são um. É fácil de entender, amém? Amém? Viver por essa realidade é extremamente difícil, porque só quem vive pela fé vive por essa realidade. Somente quando você está condicionando verdadeiramente a tua vida a Cristo, você se encaixa. Você pode enganar a homens, mas não engana a Deus. Você pode pedir para pessoas falarem coisas sobre você e as pessoas vão acreditar. Mas Deus, ninguém engana. Ele sonda, Ele conhece, Ele esquadrinha as mais profundas intenções. E Ele nos julga pelo que somente Ele vê. Viver por essa unidade, irmãos, é uma coisa excepcional, não é uma coisa qualquer. Quando a gente vê numa frase, a igreja, Cristo e Deus são um, é uma coisa tão simplória aparentemente, tão trivial, falar sobre unidade, só que eu estou falando sobre um poder extremo, invencível, incorruptível, inabalável, indestrutível. Eu estou falando sobre uma unidade que gera a realidade de todo o céu. Que o que Deus é na vida de um, Ele é na vida de todos, na mesma medida de poder. Agora, como eu libero isso do meu viver, vai mudar de como o outro libera do seu viver. Na prática de vida, na proporção que Deus dá à fé de cada um, porque Deus sabe até onde vai a fé. E os dons espirituais, eles são dados também na medida da fé de cada um. Ou seja, tem dons que precisam de medidas de fé maiores, sim. Isso é muito claro na dinâmica da palavra, só basta ler um pouquinho mais. Com espiritualidade, discernimento do próprio. Quando eu falo espiritualidade, é uma pessoa que está lendo a palavra com discernimento do Espírito Santo. Que a palavra diz que o Espírito Santo dá o dom a quem Ele quer na proporção da fé. Ou seja, se a minha fé não acredita que é possível, Deus não vai me dar aquele dom, porque a minha fé vai tornar, não torna aquele dom ativo ou operante. E o dom só existe para uma coisa, a autoridade, o poder só existe para um motivo: edificar a igreja. Porque tudo fora de Cristo é relacionado à igreja, não tem como fugir. Os dons é para a igreja, as vidas é para a igreja, tudo. Só que Satanás, lembra que eu falei de uma artimanha, de uma armadilha grande? Existe no mundo um trabalhar do maligno, que é o seguinte, que me deparei pela palavra, essa série de mensagens, bem sutil, bem bobo aparentemente, mas com um sucesso extravagante do inferno. Ele está fazendo com que julguemos a igreja da forma errada. Ele está fazendo que você despreze a igreja, banalize a igreja. Quando hoje escutamos a palavra igreja, tem gente que tem até repulsa. Tem gente que se arrepia de nojo quando escuta a palavra igreja. Tem gente que quando escuta a igreja diz: já cala a tua boca, não venha falar de igreja para mim não. Não quero saber de realidade de igreja, eu não vou falar nem os pi que é colocado aí. Xinga, deprecia, desprestigia, blasfema mesmo, pisoteia. Porque criou-se, Satanás, ele foi trabalhando, ele trabalha muito bem. Ele não se preocupa se você vem para a igreja, eu já disse que ele não se preocupa com isso. Ele quer mais é que você venha. Ele quer mais que você cante muitos hinos gospel, muito hino moderno, muito hino. Ele quer que você cante muito. Ele quer que você escute muita pregação, massificamente. E milhões de pregações, ele quer que você fique ouvindo. Ele está só preocupado se você vai entender o que eu vou te falar agora. Isso ele está. Porque essa verdade, igreja, Cristo e Deus serem um, é uma bomba, é uma bomba que desfaz as obras do diabo. Desfaz aqui e agora. Desfaz aqui e agora e no futuro. Frustra Satanás, frustra o seu império. Porque essa unidade
É nisso que o diabo está trabalhando. É que haja muitas igrejas, ele não está preocupado quantos trilhões de igrejas tenham, mas que não haja unidade. Que não haja igrejas que estejam dentro desta verdade. Não importa quanto templo, não importa quantos modismos. Eu acabei agora, uma igreja que eu acabei de ver, eu digo, sem problema nenhum. Eu estava no WhatsApp, vendo um negócio de uma configuração, quando está passando, uma igreja bem moderna, que está se multiplicando aí, chamada O Caminho, prega o evangelho, está pregando a palavra, abre a Bíblia. A menina que estava chamando, fazendo ali um discurso principal, ela estava com a camisa amarrada aqui, e a saia longa, e o busto todo de fora. A gente olha isso e diz, que problema ficar seminu, mostrar as partes do corpo? Tem algum problema? Isso é uma palhaçada, pastor. Eu posso ser igreja, Deus não quer meu corpo, Deus não quer minha aparência. Aonde isso? Olha para Deus e diga isso. Olha para Jesus e diga isso. Olha para Ele e diga isso que eu quero ver. Ele quer temor. Jesus se preocupa com detalhes, onde o nome dele é honrado. Se preocupa sim. Alguém que saiba o que significa honra, dignidade, vai saber que dignidade é valorizar algo, não é? Valorizar, se importar. E nós estamos vivendo um mundo degradante. Escute as músicas do mundo. O que é que a música do mundo faz com as mulheres? Coisa bonita? Me diga se as músicas do mundo, elas falam alguma coisa que valorize a mulher, que dignifique a mulher. Temos movimentos aí, eu não estou falando movimento, mas só para você ver o quanto é tão sujo o mundo, está numa loucura tão grande, que o mundo ele prega em sua musicalidade praticamente universal hoje, que hoje não tem mais letra, é só quanto menos letra e mais está denegrindo e expondo a atos físicos, a atos de prostituição, de exposição, de desvalorização, de vulgarização. Mais sucesso, rala não sei aonde, esfrega não sei aonde. Isso é lindo, é maravilhoso, dignifica. Isso, ninguém tem vergonhinha disso, vergonha de tirar a roupa na frente de todo mundo, de andar seminu, ninguém tem vergonhinha disso. Ninguém tem vergonha de expor. Mas ninguém quer se vestir como a noiva de Cristo. Quando a gente fala de unidade, a gente está falando ser noivo. Está falando, nós vamos chegar nesse ponto específico, no texto, né? Mas quando a gente está falando de unidade, a nossa tendência simplória e a nossa inclinação maior é não se importar com nada do Espírito, só com as coisas da carne, né? A gente não se importa com as coisas do Espírito. Mas quando a gente fala de unidade, primeiramente a gente tem que lembrar que tem um Deus. Um Deus criador dos céus e da terra, um Deus todo-poderoso, um Deus que está acima de toda compreensão humana, um Deus que traz a existência, não existe, um Deus que muda a tua história, tua vida, um Deus que dá a vida e tira com um sopro, um Deus que o seu filho disse, toma cuidado com ele, não tema o homem que pode matar o corpo e nada mais pode fazer, mas temam aquele que além de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. Esses vocês têm que ter temor, esses vocês têm que andar na linha, têm que tomar cuidado. Jesus conhece o seu Pai, Jesus sabe do que Ele veio nos livrar, Jesus sabe o que movia seu coração para Ele subir na cruz e dar a vida dele por nós. Com certeza não foi para andarmos aí de qualquer jeito, com certeza não foi para estar aceitando qualquer coisa que o inimigo está entregando. Ir contra a igreja é ir contra Deus. Ir contra a igreja não é apenas dizer eu sou contra tudo que se chama igreja, eu sou contra Deus, não. Quando você não está juntando dentro do propósito divino, quem comigo não ajunta, o que Jesus diz? Não é claro, irmãos? Quem comigo não ajunta, está fazendo o quê? Está indo contra a igreja. O propósito da igreja é espalhar ou é ajuntar? Claro que é ajuntar. Claro que é acolher, recolher. Claro que é transformar, trabalhar, ensinar, gerar a imagem de Cristo.
Mas quando eu não estou vivendo essa unidade, eu não estou dentro desse propósito. Eu estou espalhando. Lembra o que foi dito a Pedro? Para trás de mim, Satanás, o que está te movimentando, o que está por trás de você, é o diabo. Porque o que você acabou de falar veio do diabo. Quando você disse que não é para mim sofrer, não é para mim morrer. Eu vim para isso, Jesus veio para morrer, Jesus veio para sacrificar, se entregar como sacrifício em nosso lugar. Pedro disse, você não vai morrer, você não vai sofrer. Para trás de mim, diabo. Naquele momento, Pedro estava espalhando ao invés de ajuntando. Ele estava sendo um obstáculo para o propósito de Cristo. A igreja, irmãos, ela tem um propósito como um todo. Amém? Sabe por quê? Porque nós estamos dentro dessa unidade aqui, ó. Essa unidade. Então, se esse meu pé está querendo ir para lá e eu tenho que ir para frente, ele não está cooperando comigo. É estranho. Se o meu pé está indo para lá, vai atrapalhar o todo? Vai. Vou acabar caindo, o todo vai acabar, pode cair? Pode. Se um pé está indo para um lado e todo o meu corpo tem que se direcionar para frente, eu posso me desequilibrar e cair. Por isso a gente acha que as nossas ações isoladas não vão repercutir na igreja, vão diretamente. O que você faz, você pode não ter cargo nenhum, liderança nenhuma, você pode não ter holofote nenhum sobre você, não está sendo observado, mas se você está espalhando, se você não está encaixado no propósito, você vai estar sendo sim uma pessoa que está contribuindo para a ação do inimigo acertar mais um. Porque através daquela pessoa, outra vai sendo contaminada, outra vai sendo enfraquecida. Aí daqui a pouco outra está sendo ali. Aí o inimigo vai fazendo, vai aumentando esse ciclo, vai aumentando. Quando vê, está emperrado, está difícil, está uma opressão muito grande, desnecessária. Por quê? Não estou encaixado na unidade. Para não ficar em palavras e vermos que isso é embasado em toda a revelação na Escritura, em Atos capítulo 9, versículo 4, é a parte que diz sobre a perseguição que Saulo exercia contra a igreja. Quando Jesus, na direção, quando ele estava indo para Damasco, a caminho de Damasco, Jesus aparece através de uma luz, uma teofania, uma coisa grandiosa, e audivelmente ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se revela a Saulo, e Saulo estava perseguindo os irmãos, todo aquele que estava adorando ao Senhor, todo aquele que estava dentro de uma casa orando, com sua família, com seus irmãos, com seus amigos, se escondendo da perseguição. Saulo encontrava ele, pegava esse. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nisso nós vemos uma unidade tão intrínseca, uma unidade pura, que ir contra a igreja do Senhor, você está indo contra Deus. E especificamente agora, Jesus. A igreja e Jesus, eles são um. Você sabe qual é a maior obra de Jesus, irmãos? Você sabe qual é a maior criação de Jesus? Em que ele, nesse texto que a gente lê, que parece um versículo tão conhecido e fácil de recitar, mas está falando aqui a maior garantia. Jesus, ele está falando isso com muita autoridade. Sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, sobre mim eu edifico a minha igreja. Sou eu que a construo, sou eu que a defendo, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. São as duas maiores afirmações sobre a eclésia, sobre a igreja do Senhor. Mas o diabo, qual é a armadilha? Desprestigiar a igreja. Sabe como é que o diabo faz isso? De uma forma bem sutil. Tanto escândalo não faz. As redes, né, os comunicados, seja na internet, seja na televisão, não coloca, um pastor fez alguma coisa, vai estar lá na mídia, massificando assim, massificando, para você engolir de manhã, de tarde, ficar com ódio de um pastor, ficar com ódio do ministério, como foi recentemente do pastor Samuel Mariano, que está bem com a sua família, está bem com a sua esposa, isso ninguém quer saber,
está bem com a sua esposa, está bem com seus filhos. Se errou ou não, aonde vai essa profundidade, aí cabe a ele a responder diante do Senhor. Mas arrependido, restaurado, posicionado, está com a sua família em linha de frente. Mas quando não quer nem mais saber, não quer saber, ele pode falar, provar, vir com todas as provas, ninguém quer saber. O diabo lançou uma mentirinha, aquilo não precisa de base, de prova, de nada. Lançou uma falácia, aquilo se prolifera, igual pólvora. Ninguém ajunta mais, porque as coisas do diabo são assim. Querem te denegrir, você passa uma vida inteira lutando, como pecador falho, mas lutando ali. Se você cometer um erro, eles anulam tudo o que você fez, eles cancelam, e foi o que aconteceu. A igreja parou de receber provisões. Aquele ministério, na direção dele, faz tantas obras sociais tremendas, ajuda tantas vidas, mas ninguém quer saber disso, só quer saber de pisar. Sabe por quê? Porque o diabo, ele sai ganhando no que diz respeito a denegrir a igreja na sociedade. E quando se fala de igreja, está sem credibilidade. Mas não é porque está sem credibilidade diante do mundo, até porque nunca teve, que o mundo não aceita a igreja. Quando teve a pandemia, foi o que mais fizeram questão de fechar igreja. Um descaso tremendo. Mas ela não deixa de ser quem ela é. Ela não deixa de ter o poder e a unidade que só ela tem. Insubstituível. Tem discursos, movimentos aí, com o nome de cristão, com o nome da palavra, levando a palavra de Deus, entretanto, denegrindo a igreja, repudiando a noiva de Cristo, repudiando o corpo de Cristo. Aquele que ele disse: você está perseguindo Saulo. Você está perseguindo a mim. Quando Jesus disse para os seus discípulos que aquele que der um copo d'água a alguém, a comida, está fazendo a ele mesmo. Você entende o que é a unidade? Jesus não está brincando com isso, não. Porque vai falar: Senhor, quando é que te vimos nu? Quando te vimos com sede? Quando é que te vimos com fome? Quando? Jesus disse: quando o teu próximo, aquele que está ao teu lado, está passando isso. Ele é Jesus. Aquele necessitado é Jesus. Que nós temos que fazer alguma coisa como igreja. Que nós temos que nos mover como igreja. Lidar com Jesus é lidar com Ele. Ele está aqui, irmãos, dentro dessa realidade à nossa volta. Mas eu tenho que abrir meus olhos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3... Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. A palavra deixa claro que há uma ligação de autoridade, de atuação, que a cabeça de Cristo, de Jesus, é o seu Pai, a quem ele se submetia, a quem ele obedecia, a quem ele recebia toda a direção, e ele dizia: eis-me aqui. Assim como a igreja tem por cabeça Cristo, a quem ela se submete, a quem ela diz: eis-me aqui, a quem ela obedece. Eles são um. Por isso que ir contra a igreja é ir contra Deus, porque eu não estou falando de um regime opressor. Essa mesma frase, ela é dita em um filme. Tem um filme chamado O Padre. Você vê que esse filme, o enredo dele é um sistema opressor, aonde está vivendo um contexto apocalíptico no caso, vampiros, que ficam atacando as pessoas, e ali a igreja, porque a igreja, no caso católica, por ter um domínio e um poder político maior, ela dá uma falsa proteção para as pessoas, para mantê-las oprimidas e cativas, em troca da obediência cega delas. Não é isso. Igreja não é isso. Igreja não é um mecanismo opressor. Não. Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, não é todos aqui que vão. Não é todos.
Se a gente pensa que a realidade é assim, nós estamos se enganando. Quero e desejo que sejam todos. Esse tem que ser. Cada um tem que desejar ir e cada um tem que estar dentro dessa unidade. Mas a realidade no todo é que não é. Por isso é difícil a batalha, por isso é difícil a caminhada pastoral, porque não há essa unidade. Não há esse temor, não há esse foco. E precisamos nos ajustar todos os dias. A segunda verdade que comprova, que nos mostra que ir contra a igreja é ir contra Deus, porque ela é a noiva do Cordeiro. Isso aqui é uma verdade tão simples. Quem é que tem a sua esposa, o seu esposo, e você vê uma pessoa indo contra ela ou contra ele, e você não se posiciona? Como é que pode? Não, é impossível não haver uma reação de defesa. Em Apocalipse, abra, Apocalipse 19, do 6 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Olha, irmãos, não tem como você não entender o papel da igreja, a natureza da igreja. Ela é noiva e se prepara para as bodas, que é o encontro com o Senhor. Eu já disse que o próximo evento que o mundo está para viver no plano de Deus, no plano divino, é o arrebatamento. Nós estamos para viver a qualquer momento o arrebatamento. Nós somos a igreja, porque aqui está dizendo o quê? O povo de Deus. Aí quem acha que vestimentas é qualquer coisa, mas olha que a linguagem, olha a figura de linguagem usada para a igreja, a noiva do Senhor. Aí diz assim: louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. Ah, mas é uma figura de linguagem, tem nada a ver. Não, aí você continua o texto. O linho, porque a gente fala que não entende Apocalipse. Mas olha aqui, a figura de linguagem vem, mas vem em seguida a interpretação. O linho são as boas ações do povo de Deus. Porque lá na cultura judaica, a roupa tem um significado social. Aqueles que eram pobres, aqueles que não tinham condições, eles tinham um tipo de veste, porque diferente de hoje, a gente tem várias roupas no guarda-roupa. Lá não, lá era uma peça. Era uma peça, e essa peça descrevia o título social que aquela pessoa tinha, exercia na sociedade. Os mais ricos tinham mais de uma peça, é claro. E aqueles que se vestiam de linho, eram aqueles que tinham uma postura na sociedade e uma equivalência financeira muito alta. Ou seja, a sua postura de grandeza, de exaltação, de riqueza, a roupa comunicava isso. Quem pensa que a roupa não fala? A roupa fala sim. A roupa fala. Vamos lá, vamos ver se não fala? Isso mesmo, até hoje fala. Você vai dentro de um psicólogo, vamos falar aí que as pessoas gostam, né? Porque os reis deste mundo, a ciência desse mundo parece que é o que vale para muitos. Muitas pessoas que estão aconselhando jovens, adolescentes, por exemplo, vai numa psicóloga, vai pedir um conselho e deixa ela toda seminua, andando. Qual é o conselho que vai dar ali? Olha, vista roupas decentes. Por quê? Vai estimular e vai atrair o quê?
pessoa para ser sequestrada, abusada sexualmente. Por quê? A sua vestimenta está pedindo, está atraindo os olhares para isso. Se eu aumento o decote, eu quero mostrar o quê, irmãos? Peito. Se eu, quanto mais apertado, eu quero mostrar silhueta. Isso é uma evidência, isso é real. Marcelo estava compartilhando aqui de tarde, hoje, algo na sua época, aonde aconteceu com ele, aconteceu com outros, que quando iam se desviando da palavra, a primeira coisa que faz quando se desvia da presença de Deus, muda tudo nas redes sociais. Não era aí que você estava compartilhando, que é uma tendência? A gente não entende, que não é nem aquela coisa racionalizada, mas é uma inclinação, é automático. Estou me distanciando, eu vou ficando nu nas redes sociais. Eu já troco a foto para colocar uma coisa mais bem chamativa, tipo assim, me vejam, me queiram, eu quero ser desejado ou desejado. Quanto menos intimidade, menos temor, é mais que vai mostrando. Se, naturalmente, vamos usar só uma questão simples do dia a dia. Se, quanto mais distante eu estou, mais me exponho, mais eu entro no padrão do mundo, é porque o mundo tem um padrão, não é? Tem um perfil. Estar na presença de Deus também tem um perfil. Por quê? Porque quanto mais eu vou me aproximando, acontece com qualquer um. Nunca ninguém aqui me viu discutindo com ninguém com usos e costumes. Sabe por quê? Porque eu creio que aquele que vai se aproximando, vai se enxergando. Ai meu Deus, isso aqui não tá bem para a tua presença. Senhor, eu estou me sentindo mal. Isso é transformação. Isso é a verdadeira transformação. Porque eu posso falar, fulano, tira, isso aí está ridículo. Isso aí está ridículo, está infernal e está comunicando o mundo. Eu posso usar de várias falas, mas não vai transformar, não vai mudar. Se fizer, pode ser porque eu estou vendo ou para agradar ou convencer as pessoas. Mas Deus não é convencido pela aparência, mas é Ele que nos convence na essência. Então eu vou ficando constrangido. E vou mudando. Agora, se eu entro na igreja, estou nem aí para o que eu visto, para a forma como eu vou vulgar, eu vou de qualquer jeito. É porque, querido, lá fora está do mesmo jeito. É porque não há esse parâmetro de temor na presença de Deus. Essa unidade que nós acabamos de falar, não há. Entendeu? Porque não adianta eu ir para a igreja, colocar a roupinha, a saia cobrindo, e às vezes até eu tropeçando lá na saia, o roupão. Mas saiu, meu filho. Saiu a roupa, parece que não sei o que é aquilo, é um mistério. Parece que a tesoura passa aqui e a saiona vira um cinto. Eu não sei o que é isso. Mas a gente pensa que é uma besteira a roupa, né? É uma besteira. Não, tudo vai comunicando. É igual sintoma. Estou com uma dor de cabeça, o corpo está comunicando que tem um problema. Começa a aparecer uma mancha, o corpo está comunicando que tem um problema. É os sinais da vida espiritual. Eu começo a falar de mais besteira, está comunicando que a vida espiritual deve estar com alguma coisa errada. Começo a querer me vulgarizar demais, está comunicando que alguma coisa está errada. Irmãos, tem coisas que é absurdo. Eu expulsei o demônio de um senhor, que veio com a sua família, a família inteira se manifestou. Expulsei o demônio desse senhor. Quando ele se manifestou, ele estava dentro de uma sepultura onde estava cheia de lobos de olhos vermelhos. Lobos de olhos vermelhos. Quando ele se manifestou, depois que ele levantou, eu falei, o Senhor está perseguido por espíritos da morte, são lobos de olhos vermelhos. Meu querido, eu tenho um contato desse Senhor, eu tenho um contato dele. Fui na casa dele, ministrei na casa dele um circo de horror demoníaco. Eu falei, a forma do demônio é lobo com olho vermelho. Aí eu te pergunto, qual é o perfil dele, irmão? Qual é a foto do perfil dele? Lobo com os olhos vermelhos. Literalmente, eu não estou falando que é um lobo com o olho vermelho. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei assim, Satanás, ele realmente disse assim, olha, você orou, pastor. Você veio na casa dele, pastor. Você sentiu náusea, você quis vomitar, você sentiu dor por causa dessa batalha. Mas eu estou aqui, quem reina sou eu. Está entendendo o que o inimigo fala com uma pequena foto? Quem está reinando na vida dele. E ele quer e ele deixa. É igual quando eu estou expulsando o espírito de pombagira. Estou expulsando pombagira que não para mais.
na semana está lá na foto, com a boca vermelha do tamanho do mundo. O que é o diabo está falando? O Senhor chorou, o Senhor se ajoelhou, o Senhor profetizou, o Senhor dedicou seu tempo, mas quem está aqui sou eu. Eu continuo, eu estou sobre a vida. Mas por que não fico liberto? A pergunta é, por que eu não abandono o pecado? Por que esse demônio não me deixa? Porque você não se desliga da conexão que ele estabelece através de atos bem práticos. Bem práticos. É questão, irmãos, deixar o Espírito Santo conduzir a mente. Porque parece que a gente não entende nada quando está na presença do Senhor. Não entende. Aí no outro dia as unhas vermelhas deste tamanho, o salto vermelho deste tamanho. Aí chega e não sabe por que se manifesta, que cai. Mas é porque o demônio diz, eu estou na direção. Agora vai praticar, terminou o culto, vai praticar boas obras, vai fazer a vontade do Senhor, vai se cobrir de linho fino, vai fazer o que Jesus diz para a igreja lá em Apocalipse, aconselho-te que de mim compre ouro refinado. Porque era para a igreja que dizia, eu tenho tudo, estou abastada, mas na verdade é pobre e segue nu. Tenho tudo, na verdade não tem. A palavra de Deus diz assim para as mulheres, dicas de beleza, uma dica de beleza. Porque a palavra de Deus, ela atua em todos os detalhes da palavra, em todos. Quer entender sobre beleza, pode ir na palavra que tem. Ela fala assim, mulheres, não se ataviem com joias, com coisas para chamar a atenção. Mas que os seus enfeites, que as suas joias sejam uma vida aprovada por Deus. Uma vida digna. Uma vida sóbria. Não pedindo para ser desejado. Não pedindo para que fique olhando, mas pelo amor de Deus, irmão. Mas eu não estou pedindo para ser desejada. Não tem, a gente tem que ser... Nesse momento a gente quer ser alienígena. Nesse momento a gente não quer entender nada. Porque se eu passo na rua, uma pessoa está com uma linha rachando a alma, essa pessoa está pedindo para ser o quê? Eu passar despercebida que não é isso, eu posso dar certeza. Não tem como que um ser humano, se tiver 2 bolas de olho no rosto, vai ver. E a gente fica tentando, vamos, irmãos, ser coerentes. Quando a palavra de Deus diz ser um com Cristo, a gente fala, mas isso é besteira, é besteira? É besteira, mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aconselhando a igreja, diz, irmãos, não junte o seu corpo com jugo desigual. Porque todo o pecado é fora do corpo, mas o pecado da prostituição, ele é no corpo, ele agride o corpo. E há um destaque para a agressividade, não é que existe pecado, pecadinho, pecadão. É porque a agressividade de um pecado de prostituição é contra o templo do Espírito Santo. E se você o que faz, você crê, se eu creio que a unidade é real, então, igreja, eu, você, todos aqueles que compõem igreja, Cristo e Deus são um. Então quando eu me uno a uma prostituta, quando eu me uno a um jugo desigual, eu estou fazendo o quê? Unindo Cristo? Unindo Deus? Unindo a igreja? Corrompendo diretamente. Você imagina enxertar a prostituição em Cristo? Enxertar a prostituição em Deus? Você sabe o que vai acontecer com essa tentativa? Aquele que edifica a sua igreja vai agir. Aquele que edifica a sua igreja não vai permitir, porque quem trabalha no seu corpo é a cabeça. Ele salva. Ele trabalha na vida da sua noiva. A palavra diz lá em Tiago que o Espírito tem ciúmes de nós. Não é isso? Existe o ciúme. Existe o sentimento, melhor dizendo, existe o sentimento de zelo, de cuidado. Que as pessoas se incomodam com isso. De querer o seu bem, de te alertar sobre um perigo. Ok? Não é o ciúme doentio. Quando o Espírito Santo tem ciúme, não é aquele ciúme doentio de possessão. Não é comparando aos seres humanos.
O Espírito Santo, ele sabe que você não pertence mais a você mesmo, que você não é mais dono do seu corpo, não é mais dono da sua essência, você foi comprado com sangue. Então, se você foi comprado, ele te quer. Ele te quer. O Espírito Santo, ele tem desejo, ele tem uma fúria por nós. É a gente que não quer nada com ele, porque se a gente quisesse, a gente era cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, 24 horas expressando isso. Ele tem esse desejo, ele não quer te dividir com ninguém. Só que o que a gente faz? Despreza a presença do Espírito dentro de nós. Despreza essa unidade, se ela for real, e a gente começa a enxertar coisa que não presta. E essa junção não vai dar certo. Vamos para o nosso terceiro ponto. Ir contra a igreja é ir contra Deus, porque quem vê Cristo, vê o Pai. E quem vê a igreja, vê Cristo. É um espelho, é um reflexo. E isso aqui é extremo, no mais literal da palavra. Quem vê Cristo, vê o Pai. Quem disse isso não foi qualquer um. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Vamos ver o texto. Jesus disse em João 14:9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Agora vamos naquele ponto do relacionamento com Deus. Vida de intimidade com Deus, aonde a gente fala assim: eu não vejo nada de Jesus. Eu não vejo nada de Jesus, eu não vejo nada de Deus, eu não ouço Deus, que é uma confusão na própria vida espiritual. Jesus estava com seus discípulos, Filipe disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: há tanto tempo eu estou com vocês, e ainda me pede para ver o Pai? Quem olha para mim, vê o Pai. E me pede para mostrar o Pai. É um tom de insatisfação de Jesus, de indignação. Essas obras quem está fazendo, esses ensinamentos vêm do Pai. Eu já disse para vocês, eu não faço nada de mim mesmo, tudo é do Pai. Eu não existo por mim, eu existo no Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus deixou isso claro, extremamente claro. Jesus em um só versículo afirmou que o Pai e a igreja, para que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti, ó Pai. Jesus em um versículo deixou essa sentença, né, essa tríade estabelecida: igreja, Jesus, o Pai, unidade. Na oração lá em João capítulo 17. E aqui ele está dizendo para nós, ele está dizendo: olha, quem olha ali para os seus discípulos presencialmente, quem está olhando para mim vê o Pai. E hoje, como é que a gente vê Jesus? Como é que nós olhamos para Jesus? Quem vê a igreja, vê Cristo. Sabe por que muitos não conseguem ter o parâmetro de uma vida contínua espiritual? Porque não consegue olhar para Jesus. A gente fica assim muitas vezes: olha para Jesus, esquecendo-me das coisas que passaram, prossigo para o alvo que é Jesus. A gente fica: olhe para Jesus, não se afogue como Pedro, mas olhe para Jesus, mantenha um foco em Jesus. Agora segura esse mistério. Manter o foco em Jesus é estar colado com a igreja. Quanto mais trabalhando na igreja com os irmãos, eu estou focando em Jesus. Quanto mais louvando e adorando com a igreja, eu estou olhando para Jesus. Quer ver se afogar? Para de ir para o culto. Duvido, eu dou uma semana. Eu dou uma semana e já começa a me preocupar. Dou uma semana, eu digo que aquela semana foi terrível, cheia de misérias pecaminosas. Se dou 2 semanas, é quase um checkmate. E eu não estou brincando. Quem estabeleceu presencialmente está na live, no quarto de guerra. Pode prestar atenção. Se faltar, acontece um monte de coisa. É incrível. Há barreiras para você não participar, se desconectar, não se concentrar. Mas quando vence é uma bênção, mas também se deixar, é lapada, vem lapada, e parece que a pessoa não entende o que acontece. Presencialmente é mais forte ainda, muito mais forte. A igreja não tem culto toda semana por acaso não, querido.
Não é opcional não, para dizer quando eu quero eu vou, quando eu preciso eu vou. Não, não. Nós temos uma dependência de Cristo 24 horas para respirar. E de ficar olhando para Jesus, a gente tem que estar junto um com o outro. Meus irmãos falham, meus irmãos, eles também, às vezes entristecem, às vezes incomoda, às vezes até irrita, mas é perdoando uns aos outros, e nisso vai se afiando um ao outro e amadurecendo e crescendo, porque a palavra de Deus diz que necessário é ter fogo estranho, para que sejamos provados como igreja, para ver se realmente nós estamos no foco. É necessário que a Jezabel se levante, derrubando todo mundo, querendo seduzir todo mundo. Não quer nada com Cristo, mas para provar se todo mundo está firme, se todo mundo está atento. É necessário que entre uma serpente aí mentindo, falando besteira aí, tentando seduzir todo mundo. É necessário, diz a palavra que é necessário, para provar se os crentes estão aprendendo a palavra. Se está valendo a pena ouvir a pregação, escutar a instrução do Espírito. Isso aí está diferente do que eu já ouvi. Isso aí está diferente do que a palavra me instrui. Pode estar com aparência de religiosidade, pode estar parecendo bom. Isso é necessário. Isso tem no meio, porque na igreja é onde tem pessoas falhas, pessoas doentes sendo curadas, isso é normal, ok? A igreja foi feita para curar. Jesus veio para os doentes e veio para curá-los, e cada vez mais vão ficando parecidos com Cristo, cada vez mais curado. Agora a igreja ela não é uma incubadora de câncer, uma incubadora de morte, uma incubadora de cadáveres, não. Não é um caixão cheio de cadáveres, não. Não é um sepulcro, não. Tem pessoas falhas, doentes sim, mas a cada dia ficando mais forte, cada dia ficando mais forte, cada dia mais resistente, cada dia mais experiente. Porque é assim na academia, não vai ser aqui na igreja. É assim na faculdade, não vai ser na igreja. É assim em qualquer ambiente. Você vai crescendo, aprendendo, vai treinando, vai ficando experiente. É uma lei da vida. Por que na igreja, quanto mais eu estou presente, mais deficiente, mais inutilizado? Alguma coisa está errada, com certeza, se isso estiver acontecendo. Porque olhar para a igreja não é olhar para paredes, é olhar para o que Ele cria nessa atmosfera de comunhão. E isso a gente vê quem? Cristo. Quando eu falo assim, Jesus me aguenta tanto, Jesus me suporta tanto, meu Deus. Quando a gente vê isso na igreja, essa tolerância que não é humana, ela é de quem? De Cristo. Essa paciência pode olhar, como eu disse, eu oro 1000 vezes, enquanto quer transformação, libertação, eu oro 1000 vezes, 1 trilhão de vezes, não importa, mas que o diabo todo dia seja envergonhado. Isso vem da onde? De Cristo, não é glória minha, é a natureza, é a igreja, Cristo. Então eu preciso chegar a Cristo. Quando eu vejo no corpo de Cristo, eu enxergo a igreja. Por quê? Mas isso é a minha vontade, que eu quero que os irmãos enxerguem. Não, vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus expressa. Lá em Hebreus 1:3, que eu não li, diz que Jesus, ele é a expressão, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Jesus é a expressão exata de Deus. E aonde afirma que a igreja, ela é a expressão exata de Cristo, que ela é a imagem de Cristo, é aqui em Efésios 1:23, que diz que no versículo 22 vai falar que tudo foi dado. Deus deu a Cristo toda a autoridade e subordinou a ele a igreja, deu a igreja para ele, aleluia, para que ele a regesse. Aí diz, no versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, ela é a plenitude de Cristo, ou seja, a igreja, ela revela Cristo, ela revela o seu poder, ela revela o seu caráter. Por isso que a palavra diz que conhecerão que são meus discípulos por meio do amor. É a igreja que mostra a realidade do reino. Cristo não vai ser revelado para o mundo se não for através de nós, da igreja espalhada pela fé, de atos de justiça. Se nós não nos vestirmos com boas obras, obras que glorifiquem, que ajudem o próximo, se nós não fizermos isso, Jesus não vai ser conhecido. Nós precisamos revelar Cristo em nós, igreja. Agora muita gente está querendo revelar Cristo, ter Cristo, ser Cristo, como eu disse, com essa mentalidade, ser igreja. Não tem como. Quem revela Cristo é a igreja. Somente na vida, somente no organismo vivo chamado igreja,
é que Cristo pode ser revelado. Ele não pode ser revelado de outra forma, de maneira nenhuma. Pode ser na pior perseguição, mas é o que? No organismo vivo, como foi com a igreja em Atos, sendo perseguida, mas na igreja Jesus se revelou. E ele vem se revelando, e ele vai se revelar cada dia através da sua igreja. E ir contra a igreja é ir contra Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo, que todos esses pontos sempre vai tocar nessa verdade de Efésios 4. Só que eu quero ir em Efésios 4, porque falar corpo de Cristo parece ser uma verdade, é muito simplória, mas não é fácil de entender de maneira nenhuma. Veja aí, porque a gente vai chegar onde é que está o problema. Efésios capítulo 4 diz: por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que seja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como diz as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que dizer ele subiu, que quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra. Isto é, até o mundo dos mortos, assim que desceu, é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Olha aí, coisa tremenda. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para os pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Olha aí, construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como criança, arrastado por ondas e empurrados a qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para o caminho errado. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto o seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se, vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Amém? Ser corpo de Cristo é um exercício diário em nos tornarmos em conformidade a Cristo. A tornar essa realidade que nós pregamos na palavra, ouvimos e foi pregada, em uma realidade aplicável, em nossas obras,
nossas atitudes, disposição, não viver com a velha natureza, mas revestido da nova natureza, nova disposição. E não ter vergonha, porque Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que eu vou me envergonhar do evangelho? Os servos do diabo não se envergonham de ser servos do diabo. Eu acho isso incrível. Não se envergonha. Eu vejo aí coisas tão na sua prática em si, elas são ridículas. Pessoas que submetem em nome de forças que elas dizem serem do bem, e que o povo é que não entende nada, os cristãos que não entendem nada, e tudo chama de demônio. Mas aos tal deuses, os deuses do bem aí, os espíritos do bem, bebem sangue, fazem rituais macabros e sempre voltado para a imundícia. Qualquer testemunho de qualquer feiticeiro, macumbeiro que tinha alto escalão, eles vão contar. Eu estava ouvindo uma agorinha, eu falei, não, para minha mãe, esses dias eu esqueci agora, que hoje é pastor, e eu esqueci, meu Deus, fugiu da minha mente agora. Um homem bem baixinho, moreno, que era um feiticeiro, e ele, quando eu ouvi o testemunho dele, começou a me dar náuseas. Ele falando que quando ele começou, os primeiros rituais era ir para o cemitério comer defunto podre, tinha que estar podre. E ele comia, e ele se via, ele comia literalmente, e os dedos terminando de comer o defunto ali, os dedos tudo podre. Depois tinha que ser um cadáver, num estado intermediário, e ele obedecia. Tudo isso aos tais deuses, os espíritos do bem. Porque eles não admitem que aquilo tudo é demônio, né? Eles acham que aquilo dali são coisas do bem. E eles tomam um banho de coisas podres, tem que raspar a cabeça. E eles querem que seja entendido de uma forma muito poética, muito linda. Aonde há um Deus vivo, soberano, criador dos céus e da terra, que vai submeter seus filhos a algo deste nível. A sair na madrugada, no encruzilhada, matando bicho para matar as pessoas, para lançar enfermidades, para separar casais. E outras práticas, um Deus vivo, aonde vai ser necessário você estar invocando mortos para falar com seu tio, com a sua mãe, com não sei quem que morreu, invocando. Passei recentemente 2 mulheres, agora eu contei uma senhora. Semana passada, né? Fui orar por uma senhora, toda doente. Mas a primeira coisa, quando eu entrei, eu sou espírita, sou doutrinada, uma velha acabada. Os ossos dela, segundo o que foi diagnosticado, apodrecendo, a coluna dela apodrecendo. Eu falei, não agredi, eu ouvi. Estava falando aí dessas maravilhas, mas ela está, vamos lá, vamos orar. Oremos, imediatamente a mulher voltou a se movimentar, as mãos, levantou a mão, ficou extasiada, porque era um movimento que ela jamais conseguia fazer. Imediatamente, uma outra mulher, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, estava aleijada. Sou espírita, eu sirvo aos espíritos de luz. Aleijada. Em nome de Jesus, levantei, a mulher levantou. A mulher se festejou, a mulher celebrou. Sabe o que aconteceu com essa mulher primeira, da cadeira de roda? Passou umas 2 semanas extremamente feliz, o aniversário dela, andando, chamando as pessoas para ver o testemunho dela. Ela foi lá para suas reuniões espíritas, voltou com a cabeça dela e disse assim, eu fui enganada, me enganaram, eu fui hipnotizada, Ela teve uma queda, toda o que estava nela voltou, todo o estado dela está daquilo para pior, porque eu nunca ouvi falar, mas eu já sei que a tendência está bem pior. A senhora, dessa semana passada, sentiu uma dor na região que estava sentindo, disse, eu não quero mais oração. Não quero receber oração mais. E eu tinha dito para ela, o inimigo vai contra-atacar. Eu não tinha sido mais clara ainda por ter sido uma senhorinha, e para poupá-la
de ser bem direto, e eu ia esperar mais na frente, mais umas visitas para me falar para ela, que o que está destruindo ela é essa historinha de orar aos espíritos do bem, aos espíritos desencarnados, que para ela não existe demônio, não existe diabo, são espíritos desencarnados. Se o espírito da pessoa era bom, se a pessoa era boa, quando desencarnou, ela fica fazendo coisa boa, ajudando as pessoas. Quando desencarna, se a pessoa era ruim, fica... O diabo engana direitinho e vai matando, 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 matando. Irmãos, o que a gente vê na presença de Deus é extraordinário. É extraordinário. A sua graça, o seu amor. E Ele não pede nada em troca, sabe por quê? Porque se você sair daqui para fazer o mal, para seguir o contrário do ensinamento dEle, Ele não vai. Ele não vai falar, não, eu não fiz. De maneira nenhuma, eu vou te tirar. Não. É a pessoa que a gente fala que não é poder, não. A pessoa se entrega na mão de quem opera o mal. Se o inimigo quer me destruir, Deus expulsa, e eu vou lá para o canto do inimigo, olha, eu estou aqui de novo. Você acha que ele vai deixar da mesma forma? Claro que não. O inimigo vai fazer a mesma coisa, só que pior. Porque você teve a experiência com Deus, porque você sentiu a oração e não se entregou. E tudo isso que está sendo dito sobre a igreja, irmãos, é uma experiência de despertamento. Na verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Se você entender que Cristo é revelado através da igreja, e que igreja é essa unidade espalhada pela face da terra, invisível, invisível em que sentido? Porque ela não é limitada em paredes, mas são pessoas, é um grupo de cristãos espalhado pelo mundo, mas que todos eles estão perfeitamente conectados em Deus, edificados em Deus, e serão chamados, amém? Então vigiemos, porque Satanás está ao nosso derredor. E a palavra diz, procurando a quem possa tragar. Essa verdade, ela é bíblica e universal. Ele sempre vai estar ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então não é Deus que tem mais ou menos poder, porque aquele mal volta. Não, se eu não vigiar e titubear, e der a ele a legalidade, ele vai fazer e cada vez pior. E Deus nos dá a oportunidade de viver livres. Deus nos dá a oportunidade de buscar. Não é fácil. Ele nunca falou que seria. Pagamos um preço. Às vezes nos frustramos, nos levantamos, nos alegramos, nos entristecemos. Mas é assim. O importante é que eu esteja olhando para Jesus. E agora os irmãos sabem que olhar para Jesus é estar cada vez mais ativamente envolvido com a vida da igreja, com a vitalidade do propósito da igreja, que é evangelizar, que é pregar, que é ensinar, que é gerar a imagem de Cristo em cada um, e amando uns aos outros, amém? E fazendo uma corrente de resistência para não deixar o inimigo tragar, porque eu digo, cuidado, porque vai ter tacada grande do maligno, por falta de vigilância. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Santíssimo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, obrigado pela tua fidelidade nesta hora, Senhor, que a tua unção, Senhor, liberada por meio da adoração e da palavra, esteja agora fortalecendo, Senhor, enrijecendo agora, fortificando a musculatura espiritual dos teus filhos, a estrutura espiritual dos teus filhos para eles resistirem a esse lado maligno. Por isso, Senhor, agora em nome de Jesus eu clamo, derrama unção, derrama despertamento, Senhor, derrama mais e mais de ti, em nome de Jesus.